Eu costumo definir isso quando eu estou falando, estou dando aula sobre o assunto, que escutatória é ouvir com a alma. A gente precisa não só mais ouvir com os ouvidos, mas a gente precisa agora ouvir com a alma, que aí passaria a ser escutar, de fato. E tem sido difícil, porque como o nosso pensamento está muito acelerado, a agitação social está muito grande, a pessoa hoje em dia ela não faz só uma coisa, ela faz, às vezes ela trabalha numa empresa muito agitada, mas ela tem um trabalho paralelo, está nessa correria tão grande que ela já não consegue mais ouvir ninguém, escutar ninguém, ela não consegue mais se concentrar naquilo que ela está fazendo, então ela faz tudo, ouve tudo, mas não escuta nada. Então a escutatória ela tem essa premissa de fazer com que as pessoas passem a escutar mais, ouvindo o que o outro está trazendo a você, mas também ouvindo a alma, ouvindo a essência daquilo que ele está falando. No campo psicológico, a gente está aqui no Brasil vivenciando uma geração que é a geração mais ansiosa. Né? O Brasil é o top 1 de países mais ansiosos no mundo. E a gente vê que a ansiedade ela é uma desconfiguração num processo natural do corpo. A ansiedade é boa, né? Só que ela é uma desconfiguração. Assim, essas crises de ansiedade, crise de pânico, é uma desconfiguração. A gente não precisa despertar esse nosso instinto de ansiedade para nos preparar para alguma coisa maior, mas muitas das vezes a gente passeando, sei lá, na Quinta da Boa Vista, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a nossa crise de ansiedade despertada, o nosso ataque de pânico ali despertado. E a solução para isso, eu estava até falando ontem com o professor sobre isso, a solução que eles dão é você dissuadir a pessoa de pensar na crise, de pensar no ataque. Então é você ir conversando com ela para que ela possa pensar em outras coisas. Então você precisa levar o pensamento dela para desfocar da crise e focar em qualquer outra coisa. Então eles pedem para você falar sobre a girafa rosa, qualquer outra coisa, entendeu? Então, eu fiquei olhando para aquilo ali e ele falou assim, o processo de ajuda é bem simples, é uma conversa. Foi isso que ele falou. Não tem nada de muito específico e técnico. É você encontrar a pessoa ali naquele processo de crise e você conversar com ela, você fazê-la, né, dissuadir daquilo. E depois disso, você precisa conversar um pouco com ela, para você compreender o que talvez engatilhou aquela crise. Então, olha como é que, no campo da psicologia, a fala, a escuta, ela é poderosa. Freud, ele percebeu que muitas das vezes as pacientes dele lá no consultório, elas sentavam lá, elas falavam sobre seus problemas, elas iam embora muito melhores. Mas não pelo fato dele ter feito alguma coisa, hipnose, nada disso. Só pelo fato de elas terem desabafado. Então, a fala ela é poderosa. Falar é curativo. Porque se nós começarmos a desenvolver essa capacidade de sermos compreensivos uns com os outros, a gente vai lutar e combater contra esses fenômenos atuais. Por exemplo, o celular. Né? O celular, a gente está começando a ter comportamentos que eles chamam de, né, psicopatológicos. Que é o quê? Por exemplo, um autista, ele tem algumas especificidades. Por exemplo, o autista ele não faz contato visual, o autista ele tem dificuldades em conversar com você sem estar mexendo em outra coisa, fazendo uma outra coisa. E o excesso do uso do celular e a nossa vivência atual, nós estamos começando a encorpar esses comportamentos. Por exemplo, é muito difícil estar numa roda de conversa com amigos que as pessoas estejam olhando nos seus olhos. Amém. É muito difícil. Você está conversando, as pessoas estão te respondendo com o celular na mão. Muito difícil alguém estar conversando com você sem estar mexendo no celular, sem estar com alguma coisa na mão. As pessoas estão começando a perder essas capacidades mais básicas, que é de você descobrir a verdade no outro através do olhar. Né? Você olhar e falar assim, ó, cara, eu acho que é verdade, porque eu olhei no olho dele, eu vi verdade. A gente está perdendo essas capacidades. Então, a escutatória, a escuta com qualidade, ela vem para combater esses males que a modernidade, a pós-modernidade, ela está apresentando para nós, entendeu? Então, assim, enquanto as pessoas não estão ouvindo mais com qualidade na rua, a gente precisa desenvolver a escuta para que a gente ouça com muita compreensão, para que a gente consiga ajudar as pessoas que estão passando por algum tipo de problema, que a sociedade como um todo seja introduzida ao que é escutatória. E entenda a importância da escutatória. E pratique a importância da escutatória no dia a dia, né? Eu julgar menos, ou ouvir com qualidade, escutar com qualidade mais. E assim, eu imagino que nós teremos uma sociedade um pouco mais compreensiva.
E essa compreensão ajudará a evitar males, entendeu? Cara, quantas mortes não poderiam ter sido evitadas? De maridos cometendo feminicídio. Se alguém no caminho dele para casa conseguisse, sei lá, no trem, no ônibus, conversar com ele, enquanto esse processo de raiva dele está sendo ebolido ali, alguém no ônibus começa a trocar ideia com ele e ele começa a falar sobre isso, a pessoa ouve, compreende ele, e a pessoa dá um aconselhamento, não faz isso. A pessoa desce do ônibus junto com ele e conversa com ele, ele chora, ele abraça. Talvez ele não chegue em casa e não faça uma besteira. Você entende? Mas a gente está no nosso celular, tá todo mundo no seu mundinho, no nosso celular, a gente está com o nosso fone ali, ouvindo as nossas músicas, e a gente não está se importando com os problemas. Às vezes a gente vê alguém chorando, como outro dia eu vi uma menina chorando, e eu fiquei sem graça, porque ela era uma menina, eu pensei assim, alguma das mulheres aqui do ônibus vai chegar lá, vai perguntar para ela se tá tudo bem. E ninguém chegou e ninguém perguntou. Aí a menina, ela levantou para descer, aí eu falei assim, tá tudo bem? Ela falou assim, minha avó morreu. Aí eu falei assim, caraca, eu deveria ter perguntado se estava tudo bem antes. Porque eu fiquei uns 20 minutos tomando coragem para perguntar para ela se estava tudo bem, porque eu pensei assim, como homem, é melhor que uma mulher faça isso, que a mulher talvez abrace, mas eu não perguntei. Depois que ela me falou, já estava descendo, ela desceu, e eu não pude nem, talvez, escutá-la. Talvez ela tinha algum remorso sobre a relação dela com a avó, talvez ela tinha uma gratidão, a avó era uma pessoa extremamente importante para ela, que ela não teria mais. Talvez ela estava distante da avó, a avó numa outra cidade. Eu poderia ter sido um ouvido que escutasse e compreendesse o sentimento, escutasse a alma dela. Só que eu não tive coragem, entendeu? Então a gente está tendo esse pequeno conflito, né? As pessoas estão vivendo a sua vida isolada, dentro dos seus mundos, e outras pessoas não sabem o que fazer quando encontram situações como essa, né? Se eu encontrar uma pessoa chorando, eu faço o quê? Você não precisa fazer nada. Você chega lá nele ou nela e só conversa, só escuta com qualidade. Isso vai ser suficiente para muitas das vezes salvar a vida dessa pessoa. Ela está pegando um ônibus em direção a um caminho que talvez não tenha mais volta. Mas a sua escuta, ela pode salvar aquela vida, salvar a vida de outras pessoas. Então, esse é o papel da escutatória na sociedade. É um papel invisível, né? A gente vai... Eu treinei algumas dezenas de pessoas. Eu não sei qual é o impacto disso, entendeu? E essas pessoas, elas também estão, talvez, sendo mais compreensivas. Elas não sabem o impacto disso. Talvez o impacto de um filho chegando em casa e a mãe compreendendo ele depois da aula, tendo algum tipo de dilema, a gente não sabe o impacto disso, porque o impacto disso pode ser muito grande. Ele pode voltar na aula no dia seguinte fazendo uma besteira, ele pode, entendeu? Incentivar que alguém faça uma besteira. Então, o impacto disso é muito grande, mas é silencioso. Então, a importância da escutatória para a sociedade é essa. É silenciosa, mas é vital. É vital numa sociedade que não conversa mais. Eu lembro que a gente pegava trem, com certeza a gente fazia uma amizade. Com certeza você encontrava alguém no trem assim que o trem balançava, você olhava para a pessoa e falava assim, pô, tá demorando, né? Pô, e você começava a criticar, supervir, criticar, né? Daqui a pouco vocês estavam falando sobre os filhos, falando sobre família, falando sobre o patrão, falando sobre o trabalho, falando sobre o seu futuro, sobre os seus sonhos. E era muito bom, porque eu chegava no trabalho já tendo desabafado por 40 minutos com uma pessoa aleatória, que eu nunca mais vou ver na vida. Aí talvez, uma semana depois, tu encontra aquela mesma pessoa na estação e tu vai falar com ela porque tu sabe que ela sabe da tua vida toda. Aí você vai lá, aperta a mão dela e você vai junto com ela. E aí cria um vínculo, um elo. Daqui a pouco vocês são amigos. O cara mora num bairro totalmente distante do teu, mas só porque o trem passa no teu bairro e você conversou com ele uma vez, agora ele é padrinho do seu filho. Tipo, esse é o benefício da escuta. Então a gente tem perdido isso enquanto sociedade. A gente está no trem, é até estranho, tu puxa assunto com alguém, a pessoa ela te olha como se você estivesse interrompendo uma coisa muito importante que ela está fazendo, sabe? Então assim, tu pede até desculpa, porque tu puxa um assunto, a pessoa não te responde, parece que é algo extremamente estranho. Então assim, nós estamos em falta, nós precisamos trabalhar, exercitar, porque também a escuta ela precisa ser exercitada. A gente treinava muita questão prática da escuta, porque a gente perdia essa prática. Você imagina, a pessoa de 21 anos, a pessoa está 20 anos ouvindo as pessoas de maneira errada, interrompendo, trazendo as suas experiências, julgando, criticando. E aí, de um ano para cá, tem um treinamento de escutatória que alguém está te propondo você ouvir de maneira diferente. É desafiador, né? São 20 anos da sua vida fazendo alguma coisa diferente contra um ano que você está tentando melhorar a sua escuta. Então ela precisa ser exercitada, treinada, trabalhada.